2019 já começou com uma grande confusão acerca do que vai ser esse tal decreto que Jair Bolsonaro vai lançar sobre as armas de fogo. Muita especulação, muito boato rolando e a verdade é que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Nós aqui conseguimos uma oportunidade muito legal de conversar com Eduardo Bolsonaro, que apesar de não ser o presidente, é filho do presidente e logo tem um pensamento bastante alinhado com o do pai. Então vamos agora acompanhar uma entrevista onde nós vamos perguntar as pautas mais importantes que precisam ser alteradas para garantir uma segurança melhor no nosso país e vamos ver o que é que ele tem a dizer. Então, sem muitas delongas, vamos pro nosso papo. Eduardo Bolsonaro, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Júlio. Muito legal. Tranquilo. Já apareceu aqui no canal anteriormente, vou deixar o link na descrição para você conferir. Só que hoje eu tenho um assunto que eu quero esclarecer com você. Com toda essa situação de eleições, do seu pai sendo eleito, uma série de situações relacionadas ao decreto aparecendo, muita gente está perguntando se ele vai cumprir, se ele não vai cumprir, qual que é o negócio. E por isso eu tive a iniciativa aqui de perguntar para vários amigos que trabalham com tiro esportivo e etc, para que a gente fizesse uma lista de dúvidas. Eu sei que você não é o seu pai, eu sei disso, eu sei que sua opinião pode diferir dele de muitas coisas, mas eu gostaria de saber a sua posição, porque querendo ou não, você está ali dentro da família. Beleza? Podemos? Tranquilo. Maravilha. Eu acredito o seguinte, é muito boa essa sua ressalva, né? Mas a gente está falando aqui hoje no momento em que ninguém sabe o teor do decreto. Vindo aqui para a montanha, né, junto com o Tony, com o Alexandre, a gente estava conversando, vendo o vídeo de um atirador muito respeitado, e em determinado momento ele falou uma coisa e o Tony falou, discordo. Então assim, é só ter um pouquinho de calma, porque as críticas são muito bem-vindas. A gente sabe que ninguém vai abaixar a cabeça e fazer amém para o que o Bolsonaro fizer, não. Tudo que ele fizer vai ser objeto de análise. Mas vamos com calma, vamos analisar cada coisinha, e aqui é uma excelente oportunidade, obrigado, isso, Júlio, claro, pra gente mostrar o nosso lado também. Até porque tem muito boato, né? Muita especulação, sim. Então vamos lá, vou fazer uma lista aqui bem clara, olha só. Número 1, nós vamos conseguir aí tirar a comprovação de efetiva necessidade para a posse. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, efetiva necessidade. Eu fiz até um post hoje falando que o que o Estatuto do Desarmamento fala com relação à efetiva necessidade? Que é um dos requisitos que você tem que cumprir para adquirir a sua arma de fogo, para comprar e deixar em casa ou no trabalho. Efetiva necessidade, a lei fala em declaração. Declarar, Júlio, é um verbo, né? é uma vontade, é um ato unilateral. Eu posso declarar qualquer coisa. Sei lá, eu posso declarar que eu sou careca, por exemplo. Pronto, você já pode. Para outra pessoa, de repente, vai falar que eu não sou careca. Então entendam que é um ato que independe de uma aceitação do outro lado. Então não cabe ao delegado federal dizer se você tem ou não necessidade. Cabe a você dizer que você tem. Certo. E o que o PT fez? Quando ele regulamentou o Estatuto do Desarmamento, principalmente através do decreto 5123, ele conseguiu colocar lá, né, remeteu ainda para um outro instrumento normativo no Ministério da Justiça, e ele fixou o que é efetiva necessidade. E ele transformou o que era declaração em comprovação, certo, podendo o delegado federal até mesmo requisitar documentos. Então a gente pode retirar, a gente pode esperar que esse termo comprovação volte a ser uma declaração? Olha, se eu tiver oportunidade, eu vou falar com o ministro Sérgio Moro, que é quem está à frente disso daí. Se eu tiver oportunidade, eu vou falar com o presidente Jair Bolsonaro e falar com eles, olha, efetiva necessidade é só revogar o que existe. Cumpra-se a lei. O que a lei fala? Declaração. Acabou. Legal. Vamos lá. Vamos estabelecer critérios para efetiva necessidade para o porte? É complicado, Júlio, eu responder essas coisas, né, e as pessoas acabarem confundindo o que eu estou falando com o que sairá no futuro decreto. Mais uma vez, para mim, efetiva necessidade no Brasil está presumida durante um bom período de tempo. E eu acredito que comece o ano com a melhor taxa de financiamento do mercado. EcoSport com sistema multimídia. Seja até algo, na minha opinião, que deveria sair da lei. É por isso que, como deputado federal, no PL 3722, lá do Rogério Peninha, a gente retira a efetiva necessidade. Até porque a efetiva necessidade eu quero defender minha vida. Isso já não é suficiente, você né? não precisa ter necessidade.
como é que você vai fazer a sua legítima defesa? Quando tiver necessidade. Você pode morar na Noruega, você pode morar na Suíça, que se alguém for te atacar, você precisar se defender, você vai precisar exercer a sua efetiva necessidade. Sim, você claro. já vai ter como presumida a efetiva necessidade. Legal. Podemos esperar porte para os atiradores esportivos? É outra coisa também que já está prevista na lei. É só alguém regulamentar. Eu acho o seguinte, a gente pode fazer uma analogia, né, mal comparando, ao direito de greve e ao porte dos atiradores. Direito de greve está lá na Constituição, só que não é regulamentado. O que se tem hoje então? Tem-se hoje, né, às vezes a Justiça ela faz até uma comparação à greve do funcionalismo público com a greve da iniciativa privada. Enquanto não vier uma lei regulamentando, isso daí é que vai suprir a lacuna. Com os atiradores a mesma coisa, gente. Já está escrito na lei, é um direito. Você não precisa de regulamentação para ter o seu direito à vida, você não precisa de regulamentação para ter o seu direito de ir e vir, está na lei, acabou, já era. Se não regulamentar, isso é problema do Estado, mas não pode ser problema do indivíduo. E outra coisa, o atirador, ele é muito bem preparado, ele é um exímio, é a pessoa que está toda hora lidando com operador de equipamento, né? Sim. Por vezes, comumente, muito mais do que o próprio policial. Vocês imaginam, gente, de graça você vai duplicar, triplicar, sei lá, você vai multiplicar o efetivo de pessoas que podem ajudar na segurança pública sem gastar um centavo. Porque o cara que é atirador, ele já se submete a um monte de burocracia e a um monte de requisitos que ele não vai se submeter a tudo isso para fazer uma besteira. Agora eu vou fazer. Quem quer fazer besteira já pode comprar a sua arma de fogo, todo mundo sabe onde. Vou fugir do roteiro rapidinho, só para perguntar isso. Muita gente acha que essa facilitação do porte para atiradores vai garantir a eles a sensação de que eles podem fazer o trabalho da polícia, né? Que eles vão poder, eu tô vendo um crime acontecendo. Você acha que isso é algo que a gente precisa se preocupar, na sua visão? Com certeza não. Ninguém tá querendo comprar uma arma de fogo para subir a favela e achar que é o Rambo, uma comunidade dominada pelo tráfico de droga, vai ficar de butuca lá com uma arma na porta do banco, torcendo pro banco ser assaltado. Parem de ser loucos, gente. Essa confusão, ela só é boa para quem quer desarmar a população. Quer ver quando um cara quer sorrateiramente te confundir e puxar pro lado dele desarmamentista? Quando ele começa: mas e se pegarem uma arma, o marido vai matar a mulher? E se tiver uma fechada de trânsito? Não vai ter, gente. Antes de que alguém pague de gatão no trânsito porque tomou uma fechada e vai lá esculhambar o outro com uma arma na mão, ele vai pensar 1000 vezes. Por quê? Porque do outro lado pode ter alguém armado. Era isso que vigorava antes do Estatuto do Desarmamento. É o custo-benefício, né? O cara não vai se expor a algo que ele pode morrer de graça. Sim, né? claro. Certo. E é o que pode impactar na redução da criminalidade também, né? Também é fazer como era antes. Fizemos uma lei, deu errado, vamos voltar atrás. E eu finalizo, Júlio, só convidando você para uma reflexão. Você já brigou com a sua namorada, com seu pai, com a sua mãe? Não já brigou? Ou será que só lá em casa lá que a gente quebra o pau? Mas você não esfaqueou ela, em que pese com certeza você tem uma faca dentro de casa. Por que você acha que com a arma vai ser diferente? Só para você refletir. É verdade. Calibres. Podemos esperar alguma mudança na classificação do que é permitido ou restrito? Haverá a possibilidade de comprar armas de uso restrito nas lojas? A balística, hoje em dia, né? Se me permite, porque comprar armas nas lojas de calibre restrito é uma forma da gente impactar o monopólio que nós temos atualmente, né? Exatamente. Eu sou favorável a extinguir essa diferenciação de calibre. É ser a legislação como vigora, por exemplo, na Argentina, onde não tem. Você pode comprar 380, 9, 40, 45, pouco importa. Porque quem compra uma arma de fogo para sua defesa pessoal, você não pode imaginar que ela tenha que ferir o seu oponente, mas não matá-lo. Gente, quando alguém entra na tua casa, o cara já entra para matar ou para morrer. E se o criminoso morrer, o problema é dele, não é seu. Não quer morrer? Não invada a casa e o trabalho das pessoas. Ponto. Se eu sentir que eu sou atiro melhor com uma 45 do que com uma 380, eu sou a favor que você tenha o direito a comprar uma 45. Agora, de onde é que veio essa diferenciação de calibre? Veio principalmente depois da Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932. Getúlio Vargas, um tempo depois, querendo enfraquecer as forças estaduais para evitar um golpe na União, ele acabou com avião da Força Pública. Força Pública era o outro nome da PM. Ele reduziu o poder bélico da população. Quando você fala em controle de armas, você nunca está falando de segurança pública.
Você está falando de controle da sociedade. É por isso que todo ditador, quando toma o poder, ele promove o desarmamento. Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Hugo Chávez. E com o Brasil não foi diferente. Quando Lula foi eleito e assumiu em 2003, uma das primeiras medidas dele foi o desarmamento. Exatamente para poder subjugar e fazer o que quiser com o povo brasileiro. E para quem acha que eu estou viajando, teoria da conspiração, era assim mesmo que os venezuelanos pensavam no final dos anos 90. Vai na Venezuela hoje e veja como é que eles vão tirar o Maduro de lá, desarmados. Veja como é que é difícil. E era um baita país, né, cara? Opa! Vamos lá. O que ele vai fazer para facilitar o treinamento das pessoas que têm arma no Sinarme? Até porque hoje essa situação é ridícula, né? Sejamos limitação honestos, de munição. Né? Eu lembro na comissão especial, acho que em 2015, quando a gente estava em comissão especial ainda, o projeto de lei 3722, que visa mudar a lei de controle de armas, né? Eu lembro de um deputado do PSOL falando, né? Mas para que o cidadão vai querer mais de 50 munições por ano? Esse é o mesmo político que vai sentar marreta em você se acontecer alguma coisa fora do controle, que vai falar que você não tem preparo. Como é que você quer que o cidadão esteja bem treinado se você só dá 50 munições por ano para ele? Se me permite o adendo, para aqueles que não são do mundo do tiro, 50 munições você gasta em o quê? 2 minutos? 2 minutos. É ridículo. 50 munições é ridículo. A gente tem que inverter, Júlia. Perceba como é que a gente tem que inverter. O principal é a mentalidade. Você não tem que perguntar para que você quer. Eu posso querer 50 armas. O problema é de quem? É meu. E se eu quiser 50 carros? O problema é de quem? É meu. Justo. Eu sou apaixonado por relógio G-Shock, o relógio Cássio. Se eu quiser ter 50, 100, 200, de quem que é o problema? É meu. É aquele intervencionismo constante, Sim, né? Sim. É a pessoa sempre querer que não. Aí o que acontece? Com esse tipo de pensamento, você abre precedente para hoje existirem estados no Brasil em que é proibido você ter saleiro na mesa do restaurante. Sério? Porque sal faz mal para o coração. O político pensa, bem, o povo é ignorante, eu penso melhor do que eles, que eu estou um nível acima, então vamos tirar o sal. Gente, nós temos que ver um país onde você tenha a liberdade para conduzir a sua vida da maneira melhor. E se você fizer alguma coisa fora da lei, esteja preparado para responder por isso. Não vai ser um bang-bang e vai poder atirar em quem você quiser, não. Atirou na pessoa em que não necessitava, meu caro, cana em você. Pensa 2 vezes, até porque quando você tem uma arma registrada, para achar o seu endereço, muito mais rápido. É moleza. Nós vamos expandir a quantidade de munição adquirida por ano pelo cidadão comum. Ou seja, nós falamos agora da questão... até gostaria de voltar um ponto, porque a gente falou, mas a gente não falou, por exemplo, da facilidade da guia de translado, para a guia de trânsito. Uma pessoa que tem uma arma registrada na sua casa, hoje, para conseguir tirar aquela arma e ir para um stand de tiro para praticar, é uma dor de cabeça gigante. É uma papelada. Isso pode ser esperado, é o registro da arma. Eu acho que você poderia colocar... Vai pular o quê? Isso não é um anúncio, não. É só um cara no elevador vazio. Aí até a ideologia do Paulo Guedes, de simplificar. Em alguns estados, notoriamente no Ceará, a polícia ela recebe uma recompensa quando ela apreende uma arma. O que acontece? Tem policial lá que tem dezenas de apreensão de armas no currículo. Por quê? Ele ficava fazendo campana a 200, 300 metros do clube de tiro, o atirador ia lá, às vezes ainda com documento tudo em mãos. A burocracia era tão grande que ele conduzia para a delegacia, apreendia a arma, o atirador às vezes até no dia seguinte saía. O caso emblemático foi de um amigo meu, Vitor Oliveira, que se mudou dos Estados Unidos depois de ter sido preso por algumas horas. O policial, mau caráter, levava o cara preso só para pegar a arma dele, receber a recompensa do Estado, e o Estado dava um recado para os seus cidadãos. Olha, ainda que atirador, não pratique esse esporte, porque você pode parar na cadeia. A burocracia, você respondendo um processo desse, o gasto com advogado, o fuzuê na tua vida, às vezes até perdendo o emprego, nem se fala. E repare, a gente está falando de pessoas que se submetem à lei, que não roubaram, não sequestraram, não mataram, não deram disparo, não fizeram zoeira, fizeram nada, indo para a cadeia. É para isso que serve o Estatuto do Desarmamento, para te desencorajar. E quanto mais complicada tiver a lei, melhor para os corruptos. Então o objetivo que você traz para a gente é uma simplificação.
Com certeza. Em pautas gerais é simplificar. Se possível, bota aí, tem que fazer uma alteração lá no Congresso, uma alteração legislativa, mas bota o registro permanente, tudo simplificado em apenas um cartãozinho que seja a sua identidade. Certo. Que o policial possa ter ali um banco de dados, alguma coisa, para facilitar isso. Uma última pergunta. Porque é CRAF, é guia de trânsito, é registro, é porte, é não sei o quê. Para com isso. Uma última pergunta. Importação. Vai ser mais fácil, por exemplo, eu não quero comprar nada de fabricantes nacionais. Não quero. Eu quero comprar de fora. E mas tem hoje gente que quer e que admira. Sim, mas hoje os preços são são abusivos, eu diria. Né? Eu vou ter mais facilidade para adquirir, sei lá, uma Glock, por exemplo. O Jair Bolsonaro já declarou, mesmo após eleito, empossado, foi coisa de uma semana atrás, ele falou: nós vamos acabar com o monopólio de armas dentro do Brasil. O principal problema disso reside no decreto 5123, que proíbe a importação caso haja similar nacional. Então você está falando que uma Mas pistola... o que define o que é um similar? Exatamente. É a mesma coisa que você falar, você vai querer importar uma Ferrari e você... Não precisa importar a Ferrari, porque você tem um similar nacional, que é o Gurgel. Gente, ambos são carros. A comparação não é indevida, a comparação é nesse nível. Meu Deus. Eu não estou sendo exemplificativo, não, eu estou sendo taxativo. Então, assim, é mais uma vez o Estado interferindo na liberdade. Quem é que se privilegia com isso? A indústria nacional monopolista. Lembrando que a Imbel é uma empresa pública e a Taurus, que foi comprada pela CBC, né? Então é Taurus CBC, é a única de iniciativa privada aqui, basicamente, que produz armas de fogo. Então eu acredito que o Jair Bolsonaro, sim, vá colocar adiante isso, porque ninguém aguenta mais ir para fora do Brasil e ser sacaneado com a Shake and Fire System, que você sacode, pá! Armas de fogo são produzidas há mais de um século, gente. É um pedaço de metal. É inadmissível que nos tempos de hoje você construa uma arma, um projeto treinado, com cheio de burocracias e regras, e quando ela chega na mão da população ou na mão do policial, ela ainda dispare sozinha. Pelo amor de Deus. Bizarro, né? Bizarro. Para finalizar, eu gostaria de salientar aqui uma coisa importante. Eu vejo que a população, em geral, adota uma perspectiva de idolatria quanto ao Jair Bolsonaro, né, de que ele vai salvar a pátria e tudo mais. Mas o que a gente sempre traz, inclusive aqui no canal, é que a gente tem que aprender a encher o saco. Né? A gente tem que ficar atento. Se houver deslizes, nós temos que cobrar, nós temos que fazer críticas duras para que ele entenda que nós também estamos cuidando. Né? Sim. Porque... E por favor, Júlio, façam isso daí de maneira nenhuma a gente tendo como sendo um demérito, não. A gente não está acima da lei, acima da vontade das pessoas. E vocês não achem que o compromisso de vocês com o Brasil se encerrou depois da eleição, não, tá, gente? A gente só está começando a guerra. Porque o Jair Bolsonaro, ele não tem partido político do lado dele, ele não tem a imprensa, ele não tem ninguém. Mas ele tem quem? A população. E nós seremos os responsáveis por pressionar não só o presidente, mas os deputados, os senadores e todos os outros políticos para fazer a vontade do povo. Porque nós é que sustentamos toda essa máquina. É o Ronald Reagan, né? We the people. A gente não pode esquecer isso, não. Então, por favor, fiquem à vontade, críticas são bem-vindas e certamente a gente não vai levar isso aí para um lado de ataque pessoal, não. Maravilha. Eu entendo que está tudo num processo preliminar, ainda falta muito para a gente começar a sentir. Né? Hoje é dia 5 de janeiro, mal começou o negócio, né? Mal começou. Quarto dia do governo. Pois é, e o povo já tá... Né? Então, assim, eu entendo que é tudo muito preliminar, mas assim, mensagem final para essas pessoas que estão preocupadas se de fato o país vai mudar para melhor no que tange a parte de armas. Podem ficar certas, se o Haddad tivesse sido eleito, nem discutindo isso a gente estaria aqui. Primeiro que muitos de vocês que estão me assistindo estariam fora do Brasil. Outros policiais estariam aposentados, porque teriam certeza que seguiríamos com desestímulo ao combate à criminalidade. Então fiquem tranquilos que tempos melhores virão. E cuidado só com as fofocas, fake news e etc. Né? Eu tenho certeza que daqui podem sair intrigas, tentando me colocar contra o Jair Bolsonaro, ou falando contra o juiz Sérgio Moro. Meus caros, calma. O povo gosta de novela, né? O jogo está sendo jogado, eu vejo os vídeos de vocês, eu vejo as dicas, tudo que eu falei aqui eu aprendi. Benê Barbosa, com o Tony, com o Fabrício Rebelo, com vários amigos. Então podem ficar certos que as críticas construtivas são muito bem-vindas e o país vai melhorar com relação às armas de fogo. Porque senão, eu sou um que vou engrossar as fileiras para sair daqui. Maravilha, Eduardo. Obrigado por mais esse papo. Valeu, muito bacana. Júlio.
Espero que vocês tenham gostado dessa história toda aqui. Eu espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho. E vamos ver como é que o bonde vai andar. Fechado? Fechado. Valeu! E eu tava falando aqui, ó, chegou a minha arma que a gente... Deixa eu tampar aqui. Cerakote que fez a arte aqui, a camuflagem. Chegou agora da importação. E eu quero mostrar pra vocês uma outra aqui em primeira mão. Alas! Que lá em casa, presente... É presente de macho. Não creio. Vocês conhecem? Olha só. Sabe o que é JB? Lindo, Uau! Eu tô tampando aqui o número de série dela e etc, né? E aí, bacana? Será que o 01 vai gostar? Ah, rapaz. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, hein? Valeu, pessoal!